Bom dia, queridos alunos. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática da semana. Hoje nós falaremos sobre a adição e subtração de números inteiros. Para que a gente possa trabalhar um pouquinho essas operações de forma intuitiva, eu convido vocês a irem na página 47 da nossa apostila para resolver o problema da lesma. Conversem com alguém próximo de vocês, discutam, achem a solução e depois voltem para o vídeo para descobrir a resposta. Uma lesma estava no fundo de um poço que tem 15 metros de profundidade. Seu objetivo era chegar ao topo dele. Para isso, durante o dia, com muito esforço, ela subiu 4 metros. Quando adormeceu no decorrer da noite, ela escorregou 3 metros. Desconsiderando qualquer imprevisto e supondo que a lesma manteve o mesmo ritmo, quantos dias ela levou para alcançar o topo desse poço? A professora desenhou para vocês o poço. Então, colocando as informações do problema. Durante o dia ela sobe 4 metros, à noite ela escorrega 3, ou seja, ela percorre 1 metro por dia. A nossa resposta mais lógica seria dizer que a lesma levou 15 dias, mas vamos analisar com carinho e cuidado. Vamos lá com a prof. Ela subiu. Então vejam, até o 11º dia ela já subiu 11 metros, verdade? No 12º dia ela sobe mais 4 metros, atingindo o topo do poço, porque 11 mais 4 igual a 15, que é o total da profundidade. Então, a lesma levou quantos dias para fazer o percurso? 12 dias e não 15. Nós resolveremos as nossas adições e subtrações de números inteiros de duas maneiras. Num primeiro momento, através da reta numérica, e logo na sequência, por sentença matemática. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar a adição de números inteiros na reta numérica. Adição na reta numérica. Para que a gente possa resolver, então, as duas propostas do quadro, nós vamos fazer alguns combinados. Sempre que o nosso número for positivo, nós vamos representar a seta na reta numérica para a direita, sentido positivo. Sempre que o nosso número for negativo, nós vamos representá-lo na reta para a esquerda, sentido negativo. Além da direita e esquerda, nós vamos associar as cores. Sempre que o número for positivo, azul, sempre que ele for negativo, vermelho. Combinado? Assim nós vamos resolver 3 positivo mais 2 negativo. 3 positivo. Partindo de 0, nós vamos deslocar a seta para a direita até o 3 positivo. Somando agora, 2 negativo. Negativo para a esquerda, sentido que nós combinamos agorinha mesmo. Partindo de 3, eu vou deslocar minha seta 2 unidades para a esquerda. 2 espaços da reta numérica. O número que eu encontro como resultado é onde a minha setinha chegou, mais 1. Professora, como tiro a prova real dessa minha adição? Pensem sempre em dinheiro. Eu tenho R$3, eu devo R$2, ainda sobra R$1. Tenho 3, devo 2, sobra 1. Segundo exemplo, 8 negativo mais 6 positivo. 8 negativo, negativo vermelho, saindo de 0, nossa setinha vem para a esquerda até o menos 8. Vou somar agora 6 positivo. Partindo do nosso 8 negativo, eu vou deslocar minha seta 6 unidades para a direita. 6 unidades para a direita. Aonde a minha setinha chega é o resultado da minha operação. Nesse caso, menos 2. Tirando a prova real mais uma vez. Devo R$8, pago R$6, eu ainda devo R$2. Aplicando um pouquinho aquilo que acabamos de conversar, eu convido vocês a irem até a página 49 para que a gente faça juntos o exercício 1, itens A e C. O termômetro indica a temperatura mínima registrada em certa manhã em uma cidade canadense. Escreva uma adição de números inteiros para representar cada situação e responda a questão. Se a temperatura subir 17 graus, peço que vocês grifem a palavrinha subir. Se sobe, significa que é positivo. Se vocês olharem no termômetro, ele está registrando 13 negativo, então 13 negativo. A temperatura irá subir 17 graus. Subir, positivo. Usando a linguagem que eu abordava com vocês agorinha mesmo no quadro, eu devo 13, eu pago 17.
Quando eu penso em reais, ninguém gosta de perder dinheiro, fica mais fácil de nós acertarmos. Eu devo 13, eu pago 17, me sobra 4. Isso significa que o termômetro estará marcando 4 graus Celsius. Na letra C, ele diz, se a temperatura baixar 2 graus, grifando de novo, baixar, isso representa menos 2 graus. Então, mais uma vez, a temperatura no termômetro, menos 13. Se a temperatura baixar 2 graus, menos 2. Agora, pensem com a professora. Se eu devo 13 e eu devo 2, eu devo no total 15. Ou seja, o termômetro passará a marcar menos 15 graus Celsius. Já na questão 2, nós vamos utilizar a reta numérica com os combinados que fizemos agorinha mesmo. Caneta azul representando positivo, caneta vermelha negativo. Sempre que o número for positivo, sentido da seta para a direita. Sempre que o número for negativo, sentido da seta para a esquerda. Então, observar a reta numérica para representar as operações em cada item, depois calcule os resultados. Lembre-se de que o ponto de partida é a origem. Então, a gente começa com 5 positivo. Partindo do zero, eu vou fazer a minha seta até o 5 positivo. Mais 8 negativo. Agora, saindo do 5 positivo, eu tenho que fazer a minha seta para a esquerda, porque é negativo. 8 unidades, 8 espaços na reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui. Mais uma vez, vamos reforçar. Onde o meu número para é o resultado da minha operação. Menos 3. Lembrando da prova real, eu tenho R$5, eu devo R$8, eu ainda devo 3. Na letra B, mais 9. Saindo do zero, a nossa setinha, para o sentido positivo, vai até o 9. Mais 6 negativo, saindo do 9 positivo, agora eu retorno 6 unidades para a esquerda. Contando 6 espaços na nossa reta, tá aqui, menos 6. O número que eu paro é o resultado da minha operação. Nesse caso, 3 positivo. Lembrando, se o número é positivo, o sinal é facultativo. Se o número é negativo, o sinal é obrigatório. Tirando a prova real, eu tenho 9, eu devo 6, ainda me sobra 3. Já na página 50, nós vamos fazer o caminho inverso. Ele dá a reta numérica, nos dá as setas e nós temos que representar a operação matemática representada na reta. Então, na letra A, saindo de 0, a primeira seta vai até 50, no sentido positivo. Então, 50 positivo. Lembrem que nós estamos nesse primeiro momento falando de adição. Então, mais, de 50 até 150, a nossa seta se deslocou 100. Cada espaço desse vale 50, então 50 mais 50, 100. Como é para o sentido positivo, à direita, mais 100. O resultado, a própria setinha já está indicando para a gente, 150 positivo. Olhem a letra B. Saindo de 0, setinha para a esquerda. Cada espaço desse vale agora 10, verdade? Então, se ela sai de 0 e vai até 10 negativo, a primeira vale menos 10. Lembrem, estamos falando de adição, então mais. A segunda seta sai do 10 negativo e se desloca até o 30 negativo. Ou seja, ela andou 20 negativo, porque foi para o lado esquerdo. Então, mais 20 negativo. O resultado da nossa sentença já está indicado aqui. Menos 30. Ainda aplicando o que nós estamos conversando sobre adição na reta numérica, lá na página 50, exercício 7, ele pede que a gente utilize a reta numérica para efetuar estas adições. A proposta dele na letra A é 14 positivo, mais 7 positivo. Então, eu desenhei a reta numérica ao lado para mostrar para vocês. Fiz a escala de forma que me interessasse ou que reduzisse o meu trabalho. Se eu fizesse de uma em uma unidade, eu teria que dividir a minha reta até o 21. Então, eu fiz o espaço da minha reta valendo 7 para agilizar. Eu começo somando 14. Lembrem,
cores e direção da seta. Saindo de 0, eu vou até 14, positivo, mais 14. Agora ele pede que eu some mais 7. Mais 7 ainda é positivo. Saindo de 14, mais 7. O resultado da minha adição é onde a minha setinha chegou. Nesse caso, 21 positivo. Agora nós vamos dar um pulinho lá na letra D. Agora a proposta é 8 negativo mais 6 positivo. 8 negativo. Observem que na minha reta agora eu dividi de 2 em 2. Cada risquinho ou cada espaço desse vale 2 unidades, para agilizar de novo o nosso processo. Saindo de 0, eu vou até 8 negativo na reta numérica. Agora eu vou somar 6 positivo. Voltando de 8, eu tenho que somar 6 unidades. 2, 4, 6. Mais 6. Aonde eu parei é o resultado da minha operação, nesse caso, 2 negativo. Lembrem, eu devo 8, eu pago 6, eu ainda devo 2. Para que a gente possa praticar isso que acabamos de conversar, a prof pede que vocês leiam e façam as atividades da apostila da página 47 a 50 e no caderno de atividades, páginas 27 e 28, e voltem para a gente continuar conversando. Já conversamos sobre a adição de números inteiros na reta numérica, agora nós vamos conversar sobre a adição de números inteiros usando sentenças matemáticas. E agora, para a gente poder resolver a adição e subtração de números inteiros com sentenças matemáticas, a gente precisa primeiro aprender sobre regra de sinais. Vocês já falaram indiretamente com a professora sobre estas regrinhas, só que a gente pedia o oposto de um número negativo será positivo, o oposto de um número positivo será negativo. Hoje a gente transforma em regrinha para utilizarmos. E a gente começa dizendo assim, a partir de hoje, mais com mais será sempre mais. Menos com menos será mais. Mais com menos, menos. Menos e mais, menos. Sinais iguais terão sempre resultado positivo, sinais diferentes terão sempre resultado negativo. E aí vocês vão me perguntar, bom, professora, quando é que eu uso essa regra de sinais? Então a professora escreveu aqui para a gente gravar. Quando usamos a regra de sinais? Para eliminar parênteses, colchetes chaves, na multiplicação e na divisão. Daqui para frente, durante as nossas aulas, nós falaremos sempre da nossa regrinha de sinais. Por isso, anotem no material de vocês, para que a gente não esqueça. Aprendida a regra de sinais, nós vamos agora resolver a adição de números inteiros através de sentenças matemáticas. Neste momento da matéria, a prof coloca a regra de sinais para nós relembrarmos e nós vamos dizer que utilizaremos esta regra para eliminar parênteses. Exercício 7 da página 50, vocês acabaram de resolver na reta numérica. A gente retomou 2 exemplos para ver como ficaria através de sentença matemática, a mesma atividade. Então, a proposta é 14 positivo mais 7 positivo. Esse primeiro parênteses, obrigatório e facultativo, nós diremos que é facultativo porque eu não tenho nenhum sinal na frente do parênteses, o sinal de mais é facultativo, então eu posso reescrever só 14. Quando eu tenho 2 sinais lado a lado, eu preciso fazer regra de sinais para eliminar parênteses. Mais com mais 7. 14 mais 7, 21. O mesmo resultado encontrado lá na reta numérica. Próxima atividade. Não tenho nenhum sinal na frente desse parênteses? Não. Então, esse é um parênteses facultativo. Posso reescrever só o menos 8. Quando eu tenho 2 sinais lado a lado, eu preciso fazer regra de sinais nesta situação para eliminar parênteses. Mais com mais 6. Vejam, eliminei parênteses, reduzi os 2 sinais a um único, eu já posso resolver. Devo 8, pago 6, ainda devo R$2. Devo 8, pago 6, devo 2. No exercício 2 da página 53, agora nós temos uma adição com 3 ou mais parcelas. Nós vamos resolver da mesma maneira, eliminando parênteses, reduzindo 2 sinais a um único, usando a regra de sinais. Primeiro parênteses, facultativo, não tenho nenhum sinal na frente para eu fazer regra de sinais.
Como esse 9 é positivo, o sinal não precisa aparecer, lembram? Mais com mais 18, mais com menos 15. Agora vejam, eu tenho 3 parcelas. Posso trabalhar de duas maneiras. Eu posso dizer que eu vou juntar tudo que é positivo e descontar o negativo, ou eu posso resolver na ordem que elas aparecem. Quem decide são vocês. A prof no quadro com vocês vai trabalhar sempre junta os positivos, junta os negativos e desconta um do outro. Eu tenho 9 mais 18. Eu tenho 27. Devo 15. 27. Tenho 27, devo 15. Eu ainda tenho, subtraindo, 12. Continuando na letra D, nós temos agora uma sentença com 4 parcelas. 20 positivo, primeiro parênteses facultativo, sinal de mais. Vocês decidem se vão registrar ou não, ele é facultativo. 2 sinais lado a lado, preciso fazer regra de sinais. Mais com menos, menos 100. Mais uma vez, 2 sinais lado a lado, para eliminar parênteses, preciso fazer regra de sinais. Mais com mais 37. E na última parcela, mais com menos, menos 40. Vejam, queridos, eu não tenho mais parênteses, eu não preciso mais usar regra de sinais. Agora, a linguagem que nós vamos utilizar é eu tenho e eu devo, combinado? Na adição e na subtração, eu somo parcelas com sinais iguais e eu diminuo parcelas com sinais diferentes. Usando isso, nós vamos lá. Eu tenho 20, eu tenho 37, eu tenho 57. Eu devo 100 e eu devo 40, eu devo 140. Vejam, eu juntei os positivos, eu juntei os negativos, agora eu vou descontar um do outro. Lembrem, eu não tenho mais parênteses, eu não preciso mais fazer regra de sinais. Nós vamos utilizar a linguagem eu tenho, eu devo. Então, eu tenho R$57, eu devo R$140, eu devo R$83. Vamos à aplicação da resolução de uma adição de números inteiros por sentença matemática. Convido vocês a abrirem a apostila na página 53, exercício 2. Calcule as somas usando a estratégia que julgar mais conveniente. Bom, convido vocês a me ajudarem a resolver a letra A. Para resolvermos essa sentença, nós vamos eliminar o parênteses usando regra de sinais. Primeiro parênteses facultativo, sinal de mais também. Mais com mais 18, mais com menos 15. Falava na explicação para vocês que eu posso resolver na ordem em que eles aparecem ou juntar os positivos e descontar o negativo. Eu vou trabalhar positivos primeiro. Eu tenho 9 mais 18, eu tenho 27. Menos 15. Tenho 27, devo 15, eu ainda tenho 12. Lembrem-se, eu só uso regra de sinais para eliminar o parênteses. Eliminei o parênteses, eu não uso mais regra de sinais. A linguagem que a gente usa agora é eu tenho 9, eu tenho 18, eu devo 15. Então, na adição, eu somo as parcelas com sinais iguais e eu diminuo as que têm sinais diferentes, conservando o sinal da maior parcela. Seguindo, menos 1. Sinal negativo é obrigatório. Regra de sinais para eliminar o parênteses, mais com mais 67, mais com menos 13. Agora, juntando os termos, dívida com dívida. Eu devo 1, eu devo 13, eu devo 14 e eu tenho 67. Eu devo 14, eu pago 57. Quem é maior? O positivo. Então, ainda me sobra, descontando um do outro, 53. Na página 57, a proposta agora é que a gente resolva as subtrações. É diferente da adição, gente? Não, exatamente a mesma coisa. Vou usar regra de sinais para eliminar o parênteses. Então, aqui, 27
positivo. Eliminei o parênteses, sinal é facultativo. Regra de sinais, menos com mais, menos 8. Vejam, não tenho mais parênteses, não uso mais regra de sinais, a linguagem é, eu tenho 27, eu devo 8, número positivo é maior, me sobra 19. Letra B, 200, positivo, menos com menos, mais 50. Sinais iguais eu somo e conservo o mesmo sinal. Eu tenho 200, eu tenho 50, eu tenho 250. Nós já vimos como resolver a adição por meio de reta numérica e sentença matemática. A gente fala um pouquinho da adição de números inteiros ou das propriedades da adição de números inteiros. A primeira propriedade que a prof apresenta para vocês é o chamado elemento neutro. Nós vamos dizer que o elemento neutro da adição é o zero. Porque ao somarmos zero em qualquer posição, com qualquer número, o resultado será sempre o próprio número. Então vejam lá comigo. 7 positivo mais 0. 7 positivo, o sinal de mais é facultativo, mais 0 é igual a 7. Na segunda sentença agora eu tenho 0 mais 7 positivo. Mudamos a posição do zero. Será que vai mudar o resultado da soma? Não. Fazendo regra de sinais, mais com mais 7. 0 mais 7 continua sendo 7. Segundo exemplo, 9 negativo mais 0. 9 negativo mais 0 igual a 9 negativo. Na segunda linha, fazendo a regra de sinais, 0 mais menos 9. 0 mais com menos, menos. 0 menos 9, resultado, também menos 9. Ou seja, ao somarmos 0 em qualquer posição, o resultado do número não se altera. Propriedade comutativa. Propriedade comutativa diz que ao mudarmos os números de posição, o resultado não se altera, a nossa soma permanece a mesma. Então vejamos, 18 positivo mais 25 negativo. Mais uma vez, para eliminar o parênteses, nós faremos regra de sinais. 18 positivo mais com menos 25 positivo. Tenho 18, devo 25, eu ainda devo 7. Agora, ao compararmos as duas, vocês verão que nós mudamos a posição. Agora é menos 25 mais 18 positivo. Menos 25, eliminei o parênteses, que é facultativo na frente. Fazendo regra de sinais para eliminar o segundo parênteses, mais com mais 18. Eu devo 25, eu pago 18, eu ainda devo 7. Resultado, então, o mesmo. Eu tenho a mesma soma nas duas situações. Nós comutamos os números, trocamos eles de posição e o resultado permaneceu o mesmo. Propriedade associativa. Ao associarmos quaisquer dois elementos da nossa conta, o resultado também permanece o mesmo. Então, se vocês olharem, eu tenho a mesma expressão numérica aqui e aqui. Na primeira expressão, nós vamos associar os dois primeiros elementos. Na segunda expressão, os dois últimos. Então, vejam, fazendo regra de sinais para eliminar o parênteses, menos 9, mais com mais 14, mais com menos 1. Associando os dois primeiros, nós vamos resolver primeiro estes dois. Eu devo 9, eu pago 14, me sobra 5. Menos 1, eu tenho 5, eu devo 1, me sobra 4. Vejamos o resultado agora na mesma expressão. Só que ao invés de nós somarmos os dois primeiros, a gente soma o segundo com o terceiro. Fazendo a regra de sinais, mais com mais 14, mais com menos 1. Eliminado o parênteses, nós associaremos os dois últimos. Menos 9. Eu tenho 14, eu devo 1, me sobra 13. Devo 9, pago 13, ainda tenho 4. Ao compararmos o resultado das duas expressões, ao mudarmos a associação, o resultado permanece o mesmo. Essa é a propriedade associativa. Na sequência, a nossa última propriedade vista hoje é o elemento oposto. Ao somarmos dois números opostos, o resultado será sempre zero. Veremos?
Fazendo regra de sinais, esse parênteses é facultativo, não tem ninguém na frente dele, então continua menos 16. Mais com mais 16. Devo 16, pago 16, nada. Segunda linha, 24 positivo mais 24 negativo. Primeiro parênteses eu elimino, o segundo faço regra de sinais. Mais com menos, menos 24. Eu tenho 24, eu devo 24, resultado, zero. Então, sempre que eu tiver a soma de dois elementos que são opostos, o resultado será sempre vistas as propriedades da adição de números inteiros, vocês me perguntariam, professora, existem propriedades também para a subtração de números inteiros? Veremos juntos. Elemento neutro. Dizíamos nós, agorinha mesmo, que a propriedade do elemento neutro é quando ao somarmos zero em qualquer posição, o valor do número não se altera. Então, a proposta é 4 positivo menos zero. Regra de sinais, o primeiro parênteses é facultativo, 4 menos 0, resultado 4. Segunda sentença, ao subtrairmos, o zero aqui, 0 menos e mais, menos 4. 0 menos 4, 4 negativo. Comparem os resultados. Foram iguais? Não. Ao mudarmos o zero de posição, na subtração, o resultado foi modificado também. Logo, eu não tenho a propriedade do elemento neutro na subtração. Propriedade comutativa. Dizíamos, agorinha mesmo, que ao trocar os elementos de lugar, lá na adição, o resultado permanecia o mesmo. Será que na subtração, ao mudarmos as parcelas de lugar, o resultado também não se altera? Vamos lá. 60 positivo, sinal de mais facultativo, parênteses também, fazendo regra de sinais, menos e mais, menos 15. 60 menos 15, 45, positivo. Tenho 60, devo 15, 45. Ao comutarmos o 15 e o 60, ficará 15 positivo, menos com mais, menos 60. Eu tenho 15, eu devo 60, eu agora devo 45. Resultados iguais ou diferentes? De novo, resultados diferentes. Isso significa que na subtração, ao trocarmos os números de lugar, o resultado se altera. Logo, não vale a propriedade comutativa. Propriedade associativa dizia lá na adição que se nós associarmos quaisquer dois elementos, o resultado final é o mesmo. Será que isso é válido aqui na subtração? Veremos. Associamos com colchetes vermelhos dois primeiros elementos, fazendo regra de sinais, 36 positivo, menos com mais, menos 12, menos com mais, menos 10. Resolvendo o primeiro que está dentro do colchetes, 36 menos 12, 24, menos 10, 14 positivo. Vamos para a segunda situação, a mesma sentença matemática, só que agora associamos os dois últimos termos. 36 positivo, fazendo regra de sinais. Abre colchetes, 12 positivo, eliminei o parênteses, menos com mais, menos 10. Resolvendo o primeiro que está dentro do colchetes, 36 menos. Tenho 12, devo 10, me sobra 2 positivo. Para eu eliminar esse colchetes, eu vou fazer regra de sinais. 36 menos com mais, menos 2. 36 menos 2, 34. Comparem esse resultado e este. Foram iguais? Não. Mais uma vez, a gente vai dizer que na subtração não existe propriedade associativa. Eu não consigo associar quaisquer dois elementos e manter o resultado. A última propriedade era do elemento oposto. Nós dissemos na adição que ao somarmos dois números opostos, o resultado era sempre zero. Será que na subtração o resultado também será zero? 12 positivo, regra de sinais, menos com menos, mais 12. 12 mais 12, 24. Deu zero? Não. Vamos para a próxima. 12 negativo, menos com mais, menos 12. Devo 12, devo 24. Queridos, pergunto a vocês, ao subtrairmos dois números opostos, o oposto de 12 positivo é 12 negativo, o resultado deu zero?
Não. 12 negativo, o oposto 12 positivo. Ao subtrairmos, o resultado deu zero? Não. Ou seja, não vale a propriedade do elemento oposto na subtração. Resumindo, subtração não tem... Para praticarmos, a prof convida vocês a lerem e fazerem as atividades da apostila da página 51 a 58 e no caderno de atividades, página 29. Qualquer coisa, prof está à disposição para as dúvidas. Um beijo.